Olá, minha gente, tudo bem? Chegamos então para a nossa terceira aula. Essa aula de fato, Casamento Eterno, é a que carrega, né, o nome desse curso, o nome desse módulo, tá? Isso, sem dúvida, não é a aula principal, né, desse módulo, tá? Nessa aula, o nosso objetivo é entendermos os princípios que demarcam o casamento bíblico. Ou seja, nessa aula, a principal coisa que nós temos que entender nessa aula é que não existe um casamento abençoado se nós não formos pessoas abençoadas. E o que é ser abençoado? Ora, é seguir os princípios bíblicos. É por isso que eu fiz as duas primeiras aulas. Ora, quando a gente pensa num curso sobre casamento, sobre princípios bíblicos sobre casamento, né, geralmente o que as pessoas fazem? Não, primeiro a gente vai definir o que é o casamento, o que são os princípios, como que a Bíblia define o casamento, para depois a gente tratar. Não, por isso que eu não comecei. Né? Eu comecei falando do que é ser homem e do que é ser mulher perante a Bíblia. Por quê? Se você quer um casamento eterno, você tem que ser uma pessoa abençoada. Você tem que ser uma pessoa que está caminhando para a eternidade. E se o casamento é cumprir os princípios bíblicos, ora, ser uma pessoa abençoada é cumprir os princípios bíblicos para você enquanto indivíduo. Né? Nós vamos voltar nesse tema quando a gente falar de individualidade no casamento. Né? E aí, eu vou mostrar para vocês aqui o esqueleto da nossa aula. Mas antes, lembrando, né, que essa aula fica disponível por uma semana. Né? Quem está nos grupos e tem o link terá acesso ao link até eu terminar essa gravação. Depois ela ficará disponível apenas na plataforma Erros. Tá? Então, compartilhe aí com as pessoas que você gosta, familiares, amigos, que você queira que assistam. Tá bom? E aí, claro, se um dia você quiser assinar a plataforma Erros, é ali um ambiente virtual em que eu disponibilizo todo o nosso conteúdo, beleza? Para os seus estudos, para a sua formação intelectual, moral, espiritual, tá? E o que significa ter essa formação? Ora, você vai entender melhor quem você vai entender melhor o propósito de Deus, e isso te dará condições de ser uma pessoa melhor, um profissional melhor. Como assim, Marcelo? Quando você tem uma visão teológica do seu trabalho, ou seja, que o seu trabalho deve glorificar a Deus, uma visão de realidade, como que o seu trabalho está inserido, isso te torna um profissional melhor. Você sabe melhor o que está fazendo, com mais consciência, pode se preparar melhor para as suas atividades, e assim por diante. Até na sua saúde, eu mesmo, estudando, né? Peraí, vamos cuidar um pouco mais da saúde, né? Peraí, deu essa virada de chave. É claro, né? Vai estar com minha filha, isso tudo influencia, claro. Beleza? Então é isso. Lembrando que os links estão na descrição, então se inscreva aí no WhatsApp, no Telegram, para você receber os nossos conteúdos. Tranquilo? Então, bora lá para a nossa aula. Vamos pôr aqui o esqueleto da nossa aula, né? É importante para a gente entender aqui melhor as coisas. Então vamos lá. Nessa aula, a principal coisa, como eu já disse, é entender que nós precisamos ser pessoas abençoadas para ter um casamento abençoado. Beleza? Não adianta falar em um casamento eterno se nós não somos pessoas que estamos caminhando para a eternidade. Não adianta. Ok? E aí, quais são os princípios bíblicos que nós vamos ver nessa aula? Nós vamos ver que, primeiro, o casamento é uma instituição divina. Não é um acordo que nós fizemos, como a modernidade quer colocar. Modernidade quer que a gente engula que o casamento é mera convenção social, é um contrato e assim por diante. Não é. Segundo, ele é monogâmico. Esses dois aqui, nós vamos ver nessa aula. Tá? Nós vamos tratar desses dois nessa aula de uma maneira mais aprofundada. Tudo bem? A hierarquia, ou o casamento hierárquico, nós vamos ter uma aula específica, então nós vamos falar só por alto aqui nessa aula. E ele é indissolúvel, ou seja, não há dissolução para o casamento. O casamento é um só. Ah, Marcelo, e como é que você trata as pessoas que são divorciadas? Tudo bem, né? Aqui não vai para jogar pedra em ninguém. Tá? Mas, biblicamente, você vê que casamento é um só. Tá bom? E nós vamos ter uma aula que eu vou retomar essa indissolubilidade, né? Esse caráter indissolúvel, melhor, né? Esse caráter indissolúvel, eu vou retomar na aula sobre intimidade, tá bom?
Na aula hierarquia, nós vamos ter uma aula que é hierarquia do casamento. Nós vamos ter uma aula específica para isso. Tudo bem? Então, o importante aqui é nós entendermos como que esses princípios estão alinhados, começando pela instituição divina. Beleza? E aí, desde já, é importante entender o seguinte: todos esses princípios decorrem de como Deus estabeleceu o casamento. Beleza? Esses 4 princípios. Tá bom? Há alguns estudiosos que vão colocar aqui o 5º princípio, que é ele ser profético. O fato de que Deus usa o casamento como figura da união de Cristo e da igreja. Tá? Então ele aponta para isso. Mas eu não vou trabalhar isso aqui no nosso curso. Tá bom? Vou ficar aqui, né, nesses 4 princípios. Beleza? Então vamos lá. Voltar a tela aqui para mim. Bom, então instituição divina. Gente, por que é uma instituição divina? Para isso, vamos lá no texto base, que é o mesmo que eu usei na aula passada. Tá? Devia ter deixado na tela o slide. Gênesis capítulo 2, versículos 18 a 25. Olha só. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe uma adjuntora que esteja como diante dele. Algumas traduções que ele seja idôneo, ou seja, ele seja igual, ele seja suficiente. Né? Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo gado e às aves do céu e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjuntora que tivesse como diante dele. Então o Senhor fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das costelas e cerrou a carne em seu lugar, ou seja, colocou, né, tirou a costela e colocou carne. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher e trouxe-a a Adão. E disse Adão: este é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, e o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Bom, aqui está estabelecido necessariamente todos esses princípios. Veja só, Deus estabelece o casamento na criação. E isso é muito importante. O casamento, ele não é uma coisa que a sociedade estabeleceu, mas foi Deus, já na criação. Como assim? Ah, porque ele fala que deixará o homem a sua casa e iniciar a sua mulher? Não. O estabelecer do casamento está aqui, ó. Vou voltar aqui de novo. Está nesse aqui, ó. E da costela, perdão, 21. Então o Senhor fez cair o sono em Adão, e este adormeceu, e tomou uma das costelas e cerrou carne em seu lugar. Quando Deus toma da costela, veja só, ele fala o seguinte: olha, ela é igual a você. Eu tirei ela de você. Tem até uma música, né, do Agnaldo Timóteo com o Christian Ralph, né, que diz assim: no dia em que nascemos e vivemos para o mundo, nos falta uma costela que encontramos no segundo. Ele faz menção exatamente a esse texto, né? O músico ali, né, o artista, eles cantam, se não me engano, com italiano aí, eles cantam em italiano, né? Perdão, um trecho da música. É uma música bonita, né? Não sei se o autor, né, o artista que compôs, tem a real dimensão disso, mas quando Deus toma da carne, toma da costela, eu falei isso aqui na outra aula, né? Ele está estabelecendo o casamento. Não quando ele fala para o homem sair, mas o instituto do casamento está aqui. Né? Ou seja, existe uma necessidade de que o homem não esteja só que Deus não faz um outro ser. Deus tira dele mesmo, do próprio homem, mostrando que a humanidade é uma só. Aqui joga por terra uma outra coisa. Primeiro, que o casamento é uma convenção social. Segundo, que homem e mulher são extremamente diferentes. Mentira. Mentira. Homem e mulher são seres humanos, criados por Deus, com uma mesma natureza, que infelizmente, a partir do pecado, a natureza é caída. Casamento
é você lidar com o pecado do outro e ajudar o outro a lidar com o próprio pecado. É dividir tudo. E quando ele tira da costela, é interessante o seguinte: costela é osso, é estrutura do corpo, né? Mas ela não mantém o corpo de pé. Eu falava isso na aula passada também. Ela protege. A costela, a função dos ossos da costela é proteger. Olha que interessante. E proteger o quê? Os órgãos vitais. Coração e pulmão. Não, o pulmão está atrás, mas né, a costela ela abraça até na frente. Né, ou agora não me lembro. Mas enfim, né, exato. Ela sai do externo, né, e vai até quase perto da coluna. Olha pra você ver. Ela protege exatamente essa parte vital do nosso corpo. De pancadas, né, de choques. Né? Olha pra você ver que interessante. Tá? E Deus tira dali. Ou seja, olha, eu estou tirando. É da sua estrutura. Mas uma estrutura que não é que vai te manter de pé, mas te protege. E, até por experiência própria, o casamento ele nos protege de muita coisa. Nos protege da depravação, nos protege da devassidão, nos protege de uma série de coisas. Então o Senhor está estabelecendo ali. Olha, a partir de agora, Adão, te falta um pedaço, e esse pedaço está em Eva. Não está mais em você. E aí no final, quando Deus fala, olha, deixará o homem a sua casa, unir-se a sua mulher, e juntos serão uma só carne, né, ali parece até que é uma fala do autor, né? Portanto, deixará o varão a sua casa. Não fica claro, né, se é Deus que falou. Mas enfim, quando Deus estabelece isso, já está naturalmente posto que o homem precisa da mulher. Deus faz isso numa ação concreta. Ele mostra, olha, agora Adão, o pedaço que eu tirei de você está nela. Parte da sua estrutura está nela. Está na mulher. Isso é o casamento. O casamento não é uma mera união. O casamento é necessariamente um complemento do homem e da mulher. A mulher tem o seu lugar ao lado do marido. E o homem precisa que esse lugar seja ocupado. Aqui Deus estabelece o casamento. É claro que aqui não tem nada a ver com aquela ideia dos andrógenos, né, da mitologia grega, né, que eram seres com os dois sexos que foram separados e agora buscam se unir. Não tem nada a ver com isso. Tá? Não tem nada a ver com essa ideia. Tanto que existe na própria Bíblia pessoas que viveram sozinhas, aprovadas por Deus. Tá? Isso é o próprio Paulo, né, ele aconselha, ó, se você consegue ficar, só fique. Mas se não, case-se. O próprio Paulo fala isso. E você não vai querer dizer que Paulo é um louco, é um devasso. Não, tá? Então não tem nada a ver uma coisa com a outra, ok? Mas a regra é que as pessoas se casam para a glória de Deus, ok? Primeiro ponto é isso. Deus estabeleceu o casamento. E aí quando a gente pega a modernidade hoje, isso está sendo martelado. Isso está sendo atacado. Né? Ah não, o casamento é só um contrato. Você casa hoje e divorcia amanhã. E aí casa de novo, e casa de novo, casa de novo. Né? Fica aí com 7 casamentos, 8, 9, 10 casamentos. Né? Síndrome de Fábio Júnior. Modernidade hoje é assim. Por quê? Porque o casamento se tornou um contrato. Se tornou uma mera instituição civil, uma mera convenção social. E não é assim. Deus estabeleceu. O casamento faz parte da nossa natureza. O casamento faz parte de quem nós somos. Sim, a minha esposa ajuda a ser quem eu sou. Ou até define, né? Qualquer pessoa bem-sucedida no casamento vai te falar, olha, a minha esposa mudou um pouco o meu jeito de ser ao longo dos anos. Ok? E é assim que a coisa funciona. Por quê? Porque é assim que Deus fez. Deus estabeleceu isso. Né? Naturalmente estabelecido por Deus essa realidade. Tudo bem? Então, isso tem que estar muito claro na nossa cabeça. Por quê? Um casamento abençoado parte desse princípio. Parte de que você está obedecendo a Deus. Logo, a sua disposição tem que ser para a glória de Deus. Você não está em uma instituição civil. Você não está participando de uma convenção social. Não. E para você que não é casado, tá? Esse curso ele é útil tanto para quem não é casado e quer se preparar para o casamento, como quem já é casado. Tá? E isso é preciso entender até antes do casamento. Por quê? Você que não é casado, volte nas 2 primeiras aulas, assista,
o padrão de homem, o padrão de mulher. Tá? Entenda qual que é o padrão feminino, qual que é o padrão masculino, biblicamente estabelecido. E aí depois você vem e continua essa aula. Tá? Ou termina essa aula e depois eu vou falar. Você precisa primeiro entender quem você é e entender que se você não vai buscar viver o padrão de Deus, seu casamento não vai ser uma bênção. Ok? E veja, se foi Deus que estabeleceu, significa que o casamento surgiu na mente de Deus. E a mente de Deus não é temporal. Daí já começa, o casamento é eterno. O casamento é estabelecido na eternidade. É claro que o nosso casamento, não estou dizendo que ele é eterno, até porque ele tem um começo e terá um final com o nosso falecimento, tá? Ou com a volta de Cristo, né? Até onde entendemos, a Bíblia não fala que seremos casados na eternidade. Né? A Bíblia diz que lá não nos daremos, não será, ninguém será dado em casamento no céu. Né? Então até aí não tem como a gente dizer que há algum tipo de união entre as pessoas na eternidade. Mas com certeza eu vou lembrar que a minha esposa foi minha esposa. Tá? Mas por que eu falo em casamento eterno? Porque Deus estabeleceu esse casamento. Deus pensou o casamento. Logo, ele foi estabelecido nos céus. E quando nos casamos, o nosso casamento tem que apontar para o céu. Tem que apontar para a eternidade. E disso que derivam os demais princípios. E é entendendo isso, e só entendendo isso, que nós temos condições de fato, agirmos para que o nosso casamento glorifique a Deus. Para que o nosso casamento seja de fato abençoado por Deus. E caminhe para a eternidade. Caminhe como uma instituição divina, um casamento monogâmico, um casamento hierárquico, um casamento indissolúvel. Primeiro a gente tem que entender isso. Primeiro a gente tem que aceitar a vontade de Deus, aceitar que ele estabeleceu e nos curvarmos a isso. Porque, de novo, né, se você assistiu às aulas sobre educação cristã, inclusive é um curso gratuito, pode se inscrever a qualquer momento. Tá na descrição também, se você está assistindo essa aula ainda disponibilizada gratuitamente. Você precisa ter em mente isso. Né? Esse é o primeiro passo. Se você não se curvar ao fato que Deus estabeleceu as coisas, que Deus estabeleceu o casamento, você vai inevitavelmente ceder. Por quê? Porque você vai, em algum momento, passar a viver o materialismo moderno. Viver essa filosofia que está à nossa volta. Tá? Não tem jeito. Se você não se curvar à verdade de Deus, se você não se curvar à realidade estabelecida por Deus, em algum momento, você vai se curvar ao que o mundo está dizendo, ao que o mundo está falando, ao que as pessoas e a filosofia da nossa época está dizendo que é o casamento. Porque a sua mente não está firmada no que Deus diz que é o casamento. Ok? Não tenha dúvida disso. Marcelo, como é que você fala isso com tanta certeza? Porque nós somos seres humanos. A nossa tendência é a queda, é o decaimento. Tá? Você pode olhar a história da humanidade. Tudo que é humano teve o seu auge e começou o declínio. Qualquer império, qualquer civilização, qualquer instituição, né? Com todo respeito aos amigos e irmãos católicos, é exatamente isso que acontece com a Igreja Católica. Ela teve o auge dela, né? Lá, se não me engano, século VII ou VIII, né? Com Carlos Magno, ok? Foi um ótimo reinado. E depois começa-se a queda. Começa-se depravações, entra doutrinas falsas, né? E assim por diante, indulgências. Você observa isso em qualquer instituição. Por isso, eu não creio no ensino católico de que a gente deve crer na igreja. Não. Eu tenho que crer em princípios que estão acima de qualquer instituição humana. Ah, Marcelo, mas você aceita que a Bíblia foi definida por homens? Ok, mas os critérios que eles usaram estavam acima deles. Qual foi o critério que as pessoas usaram para aceitar como canônico ou não os livros? No Antigo Testamento, escrito por profeta ou alguém muito próximo do profeta. Né? No Novo Testamento, os apóstolos. Então havia uma assinatura apostólica. Ok? O critério está acima das pessoas que definiram isso. Esse é o ponto. Né? Então não é a igreja. Não, eu creio porque a igreja diz. Não, gente. Toda instituição humana
segue a tendência ao declínio. As civilizações, as sociedades, as pessoas seguem uma tendência ao declínio. Portanto, se nós não estivermos firmados em um fundamento maior, um fundamento eterno, 1 Coríntios 3,11, não se pode pôr outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo, que é o fundamento eterno de todas as coisas, não resolve, não adianta. Em algum momento você vai aceitar a filosofia que está à sua volta, o pensamento que está à sua volta. E precisamos perceber isso. Por isso a urgência da educação clássica, da filosofia clássica. Né? E a educação clássica é Bíblia. Gente. A educação clássica ela é sistematizada pelos cristãos. Os princípios já são praticados na antiguidade, mas ela é sistematizada por cristãos. Né? Hugo de São Vítor, Agostinho, Tomás de Aquino, né? Eu sei que é salto histórico aí, né? Mas enfim, principalmente Hugo de São Vítor. Né? São eles, né? Tomás de Aquino e Agostinho também, né? Eles têm o livro De Magistro, né? Sobre o professor, seria em português seria isso. Né? E o de São Vítor tem um livro Didascálico, né? Seria didática, né? Como estudar. Né? Então, eles que sistematizam o que a gente chama de educação clássica. Né? No curso de educação cristã eu explico isso melhor. Está aqui na descrição. Acho que eu vou deixar esse vídeo publicado, tá? Mas eu não vou tirar ele, talvez eu não tire ele do ar, deixe só esse aqui, né? Que é o geralzão, né, desse curso. Né? Então talvez eu deixe ele publicado. Mas enfim, gente, se eu não aceito que as coisas são estabelecidas por Deus, necessariamente em algum momento eu vou cair no que a sociedade, as pessoas à minha volta estão falando. Vou passar a acreditar nisso. Porque eu não tenho um fundamento sólido. Ok? Então, primeira coisa, temos que entender que o casamento é instituído por Deus. Primeiro ponto é esse. Ok? Marcelo, então eu não posso casar só no civil? Olha, eu creio que não. Né? Eu creio que não. Embora seja a celebração que legalmente nos faz ser casados. E na sociedade atual, eu desconheço alguma igreja cristã, verdadeiramente cristã, que aceite celebrar um casamento sem a celebração civil, sem o papel, né? Sem a certidão de casamento. Tá? Mas eu diria a você o seguinte, demonstrada essa necessidade, ao menos a sua liderança, né, o padre, o pastor, seja lá o que for, tem que estar ciente da sua opção e tem que ter dado a bênção. Que seja uma cerimônia simples. Né? Os irmãos não têm condições. Eu sei que tem igrejas que cobram até para membros, né? Mas, porque eu não tenho dinheiro para fazer a celebração e tal. Olha, tem igrejas que fazem por preço módico. Eu já vi pastores que aceitam até celebrar na casa da pessoa, só uma cerimônia familiar. Né? Então, sem que a comunidade, a sua liderança e a comunidade que você congrega esteja ciente do seu casamento, não é válido. Desde a antiguidade, o casamento é um ato feito diante da comunidade. É importante lembrar o seguinte, embora o cartório dê publicidade, é uma publicidade fictícia, é uma publicidade formal. Né? Você precisa ir lá no cartório e falar, o fulano casou. Né? Você tem que buscar, ou buscar na internet, no sistema cartorial, para saber se a pessoa é casada ou não. Tá? A publicidade que a Bíblia nos mostra é da comunidade. Eu sempre gosto de usar o exemplo de Isaac e Rebeca. Né? Rebeca vem, vai ao encontro, ela desce, né, da montaria lá, e vai ao encontro de Isaac. Isaac leva ela para a tenda, ele passa a noite com ela. Ou seja, toda a comunidade vê que eles estão juntos. Né? E isso validou o casamento deles. Ok? Então, uma publicidade na comunidade que você congrega é necessária. Tudo bem? E aí depende da sua liderança, depende de como isso vai ser feito. Tem lideranças que aceitam fazer em casa, tem lideranças que aceitam fazer um culto simples, tem lideranças que não, tem que ser feito um casamento e tal. E aí você tem que resolver isso na sua... Por exemplo, a minha igreja não cobra um centavo para fazer o casamento dos membros. Né? Aliás, o nosso pastor lá tem empresta a igreja para quem não é membro. Né? Então, enfim, você tem que resolver isso, ok? Você tem que falar, não, eu estou casado. Né? É importante isso. Beleza? Segundo princípio que nós precisamos tratar nessa aula, monogamia.
é um homem e uma mulher. E aí vem aquela pergunta, né? Ah, Marcelo, mas por que então que no Antigo Testamento tem tanta poligamia? E no Novo também aparece algumas coisas lá, né? Aí a pessoa dá aquela resposta seca, né? Ah, é por causa da cultura da época. Tudo bem, né? Mas por que Deus não rejeitava? Deus aceitou Davi, aceitou Salomão, né, com não sei quantas concubinas. Né? Aceitou entre aspas, né, gente? Ele aceita entre aspas. Por quê? Eu costumo explicar da seguinte maneira. Existe a vontade de Deus, existe o decreto de Deus, e existe a tolerância divina. Tem coisas que Deus odeia. Isso está expresso na Bíblia, seus mandamentos. Ok? Está lá nos seus mandamentos. Ok? Então, tudo que é contrário, principalmente ao decálogo, né, os 10 mandamentos, é pecaminoso. Deus abomina. Tá? Tudo aquilo, adultério e tudo mais. Ok? Agora, quando nós vamos lendo a Bíblia, Antigo e Novo Testamento, nós percebemos que nós, como somos falhos, pecadores, necessitados, pobres, né? Deus ele tem uma tolerância com o nosso pecado. É a graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Né? Então Deus é tolerante com o nosso pecado. Ok? E aí naquela época, é visível que Deus tolera essa prática. Tudo bem? Né? É uma sociedade nômade, é uma sociedade que a mulher não tem direitos, é uma sociedade que a mulher, bem dizer, não pode viver sozinha, ela não consegue viver sozinha, ela não pode comprar, não pode vender, ela precisa de um homem para ajudá-la nesses aspectos. Né? Então era uma questão que não dava. Mas perceba que tem grandes exemplos na Bíblia de uma mulher só, de um homem com uma mulher. Né? José, não há notícia que ele casou 2 vezes. A impressão que dá é que ele morre primeiro que a esposa. É uma impressão que eu tenho que reler lá ao final do livro de Gênesis. Depois, quer dizer, antes dele, né, nós temos Isaac, uma única mulher, uma única esposa, um único, né, homem, uma única mulher. Não teve outra. Isaac não tem outra esposa. Né? O que me vem à cabeça aqui são esses dois. Mas enfim, então nós temos esses exemplos e eles acabam tendo, tanto Isaac quanto José, se você lembrar de algum outro exemplo, me fala aí nos comentários. Acaba que esses dois exemplos, eles têm tipologia com o próprio Senhor Jesus, em vários momentos. Né? Isaac e José. José é evidente, né, a tipificação de Jesus, né, Zafinato Paneal, Salvador. Né? Ele é designado para governar o Egito, né, para salvar. Então é evidente ali um apontamento para Cristo. Né? Então veja, embora naquele mar, né, de poligamia, os exemplos monogâmicos são exaltados por Deus. Tá? Não tem ali conversa. Né? Abraão, por exemplo, tirando a questão de Agar, ele não tem outra esposa. Né? Ele pecou naquele momento, se torna uma concubina e tal, mas não tem. Ele se casa de novo depois da morte de Sara, né? Tem uma segunda esposa, Kentur. Mas mesmo assim, né, ele não é o melhor exemplo. Né? Isaac, por exemplo, a Rebeca morre, ele não se casa de novo. Né? Ah, Marcelo, mas ele só se casou depois da morte de Sara. Tudo bem, mas eu também não acho muito bom isso não, tá? Quando a gente fala de indissolúvel, o caráter indissolúvel, eu volto nesse assunto da questão se pode casar quando fica viúvo ou não. Tá? Poder pode, tá? Mas por que eu acho que não deve? Ok? Então o casamento é monogâmico. Segundo, um argumento meio bobo, mas é uma analogia interessante. Deus tirou uma costela e fez uma mulher. Acabou. Você não pode completar com 2 costelas. Colocar uma costela em cima da outra. Não tem jeito. Né? Então o casamento é um só, gente. Né? Não existe esse negócio de poligamia, essas bobagens que estão surgindo agora de poliamor, trisal. Isso é uma loucura. Ah, Marcelo, mas a lei está permitindo. A lei está sendo alterada. Que se lasque a lei. Né? Tem algo muito acima da lei dos homens, que é o próprio Deus, que estabeleceu a realidade. Se o casamento foi estabelecido por Deus, nós temos que entender que ele faz parte da ordem criacional de Deus, da ordem da própria realidade.
E quando você vai subvertendo isso, você está remando contra o que Deus estabeleceu. Você está remando contra a própria ordem da realidade estabelecida por Deus. Tá? Isso é importantíssimo entender. Você não está alterando um contrato ou uma convenção social, você está alterando a própria realidade que Deus estabeleceu. Tudo bem? Então o casamento é monogâmico, é um só, é um homem, é uma mulher que vão dar aí e vão glorificar a Deus, né? Vão dar sentido à realidade e vão glorificar a Deus. Tudo bem? Bom, a hierarquia e o caráter indissolúvel vai ter aula específica sobre isso. Né? A insolubilidade, quando a gente falar da intimidade, a gente vai falar dessa questão indissolúvel de novo. Tá? Mas a hierarquia também está estabelecida ali, né, naquele texto. Nós vamos pegar sobre hierarquia também, nós vamos falar das cartas de Paulo, e tratar um pouco da hierarquia. Mas no texto que nós usamos hoje, em Gênesis, nós estamos usando até agora, também mostra um pouco dessa hierarquia. Veja que a tarefa dada ao homem, até antes da queda, né, deixa eu ver se eu acho aqui, rapidamente, no começo do capítulo 2, né, aqui, ó, e plantou o Senhor um jardim no Éden. Deixa eu colocar aqui para vocês. Vamos lá. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Da banda oriente pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor fez brotar da terra, e ordenou o Senhor ao homem, dizendo: tomou o Senhor o homem. Aqui, ó, ótimo, é esse aqui, versículo 15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. São as duas funções. Né? Eu até separei em três, né? Porque lavrar é o quê? Cultivar, né? E aqui tem um sentido de cuidado, né? Ou seja, manter em ordem. Então, lavrar, cultivar, né? Produzir, prover e manter em ordem, ok? E guardar. Guardar vem o quê? Proteger, né? E quando a gente transfere isso, o que é o jardim para nós? E veja que isso é antes da queda. A mulher nem tinha sido feita aqui, né? A mulher nem tinha sido criada. E guardar é o quê? Proteger. Quando a gente transfere, o nosso jardim é o que Deus colocou nas nossas mãos. O trabalho na igreja, a família, começa primeiro na família, né? Então, a família, a esposa e os filhos, depois o trabalho na igreja, o nosso trabalho, o nosso ganha-pão. É ali que a gente vai lavrar, é ali que a gente vai cultivar, vai prover as coisas, vai tirar os nossos rendimentos. É ali, né? Então nós vamos lavrar e tem que guardar, tem que proteger, né? Então lavrar se divide em duas coisas. É o cuidar, é o manter em ordem e a produção, o provimento, né? O trabalho em si, que vai dar fruto, beleza? Ou seja, Deus já estabeleceu o trabalho antes da queda. Quando o homem cai, o que muda é a relação. O trabalho aqui era prazeroso, era uma bênção. Após o pecado, o trabalho passa a ser um problema, passa a ser duro, passa a ser doloroso, passa a ser enfadonho. É isso. Tudo bem? Então, o homem tem que cuidar. Essa ordem não é dada à mulher. O homem tem que lavrar e o homem tem que guardar. A mulher, ela é aqui, ó. Não, passou demais. Não. Far-lhe-ei uma adjuntora. Ela é uma adjuntora. Ela está junto. Ou seja, a liderança, a, a, a preeminência é do homem. O homem tem que ir à frente, o homem tem que tomar as decisões, o homem tem que trabalhar, o homem tem que cuidar, tem que guardar. Entenderam? Então aqui já está estabelecida a hierarquia. A mulher é uma adjutora. Ela vai trabalhar também? Vai. Né? Na outra aula, eu falei, se você não assistiu, assista, né? Quem está inscrito ainda tem um link lá disponível. O homem vai trabalhar e tal, vai prover, e a mulher vai estar junto dele. Eu até comentava que na Idade Média, por exemplo, a mulher trabalhava, plantava, colhia, cuidava de gado, fazia um trabalho pesado. Né? Fora o trabalho da casa era ainda mais pesado do que é hoje. Hoje já é pesado, né, o trabalho de casa. Imagina na Idade Média, na Antiguidade, né? Nos tempos de Sara, né, de Esther. Esther era rainha, né? Não era tão pesado assim, né? Mas Sara, Rebeca, né? Trabalho pesadíssimo, tá? E ela está junto. Ela é uma adjuntora. Eu mostrava que o homem não consegue fazer a sua função se a mulher não fizer a dela, de estar junto, de ajudar, de ser auxiliadora, idônea, de estar diante dele, junto. Né? Então a hierarquia está posta. Tá? A responsabilidade é do homem. A mulher está junto. A mulher ela é parte da responsabilidade do homem.
ok? Enfim, a gente vai trabalhar isso melhor nas próximas aulas, que a gente vai ver os argumentos que o próprio Paulo usa para mostrar essa hierarquia. Quando ele fala do amor, da submissão, a gente vai trabalhar isso lá, tá? Então não vou aprofundar aqui. Assim também a parte do caráter insolúvel do casamento, beleza? Então é importante entender aqui, você precisa se submeter a Deus para que o seu casamento seja abençoado. O casamento eterno, ele é devido ao que Deus estabeleceu e você viver essa vontade de Deus, ok? Então você precisa viver como indivíduo para depois você viver também no seu casamento. Amém? Bom, a aula era essa. Espero que você tenha aprendido. Deixe nos comentários suas dúvidas, suas sugestões, suas opiniões. Se você lembrar de algum exemplo de casamento único, deixe nos comentários também. Tá? Se você estiver vendo a plataforma Ethos, pode deixar no fórum. Tá? Vai ser muito bom. Ok? Lembrando, se inscreva, tanto no canal quanto nos links abaixo. Tá? Curte e compartilhe o vídeo também, que é muito importante para nós. Beleza? Então é isso. Se algum dia você quiser assinar a plataforma, o link também está na descrição. Ok? Que Deus abençoe. Até a próxima aula. Um grande abraço. Deus abençoe você e sua família.